Olá, querido, a graça e a paz do Senhor Jesus, a você, a sua família. Estamos aqui para mais um culto online nessa noite do dia 12 de abril de 2020. Quero convidar a você a participar conosco, apresentando a Deus um culto racional, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero convidar a você a estar conosco, adorando o nome de Jesus, a meditar conosco na palavra de Deus e tendo a convicção de que a real presença de Deus é conosco. Feche seus olhos. Bendito Deus, na tua presença nós nos encontramos reunidos, nós aqui, seus filhos aí do outro lado dessa transmissão, e pedimos a ti, Senhor, alcance a todos quanto recebendo o sinal dessa transmissão podem ouvir o áudio dela, que a tua presença seja real aí. Pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração, que chega a ti, Senhor, o nosso clamor pela tua igreja, o nosso clamor pelo teu povo, o nosso clamor pelo nosso país, o nosso clamor pelas nações. Que chegue ao Senhor a nossa súplica nessa noite, na noite desse dia em que nós comemoramos a Páscoa. Nós queremos declarar que o Senhor é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Nós queremos agradecer a ti por esse dia, pois, como diz o salmista, este é o dia que fez o Senhor por nós, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Fica conosco, Senhor, fica com esse teu filho aí do lado da transmissão, que está acompanhando e adorando, cultuando ao Senhor. Fale aos nossos corações, é o pedido que fazemos ao Senhor através do teu bendito Espírito Santo. Alcance a alma, ó Deus, que nesta noite está sedenta pela tua presença. Garanta, Senhor, através da tua palavra, a bênção na vida do teu filho. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, aleluia. As nossas vidas estão nas mãos do nosso Salvador. A paz do Senhor Jesus para você que está assistindo essa live, em especial a nossa igreja do Parque Alvorada, as nossas irmãs do Círculo de Oração, aos membros da nossa igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que possa reinar no seu coração neste domingo de Páscoa. Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele é a nossa esperança. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus todos juntos. Sua casa, coloca todo mundo aí para adorar o Senhor junto conosco, porque nós fazemos este culto na esperança de que nossa igreja está junto, adorando ao Senhor junto conosco, que você possa receber a presença do Espírito Santo, a presença insondável de Deus no seu coração. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar neste momento a tua mente e a tua alma em Cristo Jesus. Que você possa se alegrar no Senhor neste momento.
Vamos adorar o Senhor juntos. Aleluia. Aleluia. Nosso Redentor vive. Ele ressurgiu entre os mortos. Dentre os mortos. E Ele está aqui, no meio de nós. Ele está aí na tua casa. Você crê? Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Te adoramos, ó Deus. Rendemos louvores a ti porque o Senhor vive. O Senhor é real, a tua presença é real no nosso meio. Nós te adoramos, exaltamos a presença do Senhor no meio do teu povo, no meio da igreja, no meio da nossa nação. O Senhor passeia e sonda os nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e hoje nós temos a esperança de termos uma eternidade contigo, de irmos morar com o Senhor por toda a eternidade. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, te exaltamos. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Nós nos rendemos, Senhor, nós nos prostramos diante da tua grandeza. Aleluia. Amor maior que o
para sempre esse nome será exaltado. Para toda a eternidade, exaltaremos o nome santo do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de podermos te adorar, de podermos te servir, Senhor. Ah, Senhor, purifica as nossas mentes, os nossos corações, limpa as nossas mãos, Senhor, para que possamos te adorar na beleza da sua santidade, assim como o Senhor deve ser adorado e exaltado. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus. Oh, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? Te fez, ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
vencer. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre adorado é, pra sempre Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus 28, nós vamos ler os 7 primeiros versos desse capítulo. Abra aí sua Bíblia, acompanhe, faça a leitura bíblica diária no seu lar, leia a palavra de Deus, ela é fonte de alegria e esperança para a nossa alma. A palavra de Deus, ela é viva e transmite vida a todos aqueles que a detêm. Queridos, ler a Bíblia como um investigador para conhecimento não produz efeito prático nenhum, mas ler a Bíblia para ouvir e sentir dela Deus falando conosco, isso altera a nossa vida. Há o testemunho de um escritor muito atual que, ao investigar sobre Jesus, ele disse que ele acabou se convertendo porque é maravilhosa a palavra de Jesus. E quem convence o homem à conversão não é o pregador, não é o transmissor da palavra, não é um bom ou excelente orador. Muito pelo contrário, aquele que transmite a palavra é mero instrumento. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Por isso, abra sua Bíblia aí no Mateus 28, vamos ler alguns versos. Diz assim, verso 1: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu,
chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Verso 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Amém? Até aí, nós queremos nesta noite falar algo a respeito da ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós olhamos para essa passagem registrada por Mateus, nós vemos que ele trata de um aspecto fundamental da fé cristã, que é a ressurreição. Quando nós olhamos para o dia de hoje, que é o dia 12 de abril, segundo domingo de abril, nós estamos no domingo da Páscoa. A Páscoa, que do hebraico significa passagem, ela faz reviver, manter viva a memória dos hebreus que foram libertos milagrosamente da escravidão no Egito. A Páscoa é uma das principais festas judaicas. Ela traz à memória dos judeus que eles um dia foram libertos da escravidão do Egito. Olhamos então para eles e a história nos relata que há uma determinação que um cordeiro fosse morto, e se a família ali compreendida, um cordeiro fosse muito, que fossem chamados os vizinhos para que acomodassem, e que com a morte do cordeiro fosse aspergido no umbral das portas, para que o anjo da morte, ao passar, ele não entrasse no lar dos hebreus. Quando olhamos para essa história que aponta para uma promessa dos dias melhores, também apontava para uma promessa de uma terra prometida. A Páscoa judaica, então, faz sombra ao que nós hoje celebramos, que é a ceia do Senhor, a ressurreição de Cristo. É interessante que Jesus morre em uma sexta-feira, e durante esse período de trevas, até o domingo, os discípulos se perdem, os discípulos se frustram, os discípulos se decepcionam. O domingo não havia chegado, os discípulos estavam entristecidos. Os discípulos que viveram com Jesus e nesses anos aprenderam muito com ele, conheciam a sua palavra, eles precisariam de evidências de que o Mestre, o Cristo, ressuscitaria. Quando olhamos para os registros, nós vemos que Jesus então é posto em um sepulcro. E no sepulcro é posto uma pedra, é montado guardas para que não fosse violado ou subtraído o corpo de Jesus. Então eles cuidam com o maior zelo. Mas tem um detalhe: quando as mulheres chegam até o sepulcro de Jesus, com o coração pesaroso, triste, cheio de angústia pela morte do Mestre, o que elas encontram ali, perplexas, é um túmulo com a pedra removida. E elas não entendem. A pedra estava removida não para que Jesus saísse. Não, a pedra estava removida para que se constatasse a olhos que Jesus havia ressuscitado antes mesmo que a pedra fosse removida. Nós olhamos
E a pedra é removida para que se fosse constatado que ele não estava ali, mas ele já havia ressuscitado dentre os mortos. Ele disse em sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos em Jesus. A ressurreição é um fato verídico e também é um fato histórico. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos o registro, mas a história, ela mantém-se viva até os dias atuais. A história não pode ser alterada. Quando nós olhamos para as demais religiões do mundo, elas tiveram os seus líderes. E aí olhamos para a Índia, encontramos Gautama em 488 a.C. Os seus discípulos, seus seguidores, o chamavam de Buda. E eles espalharam a sua doutrina por milhões de seguidores. Mas os restos mortais de Buda está em um túmulo. Olhamos na Índia, na China, e encontramos Confúcio, que morreu em 478 a.C. Ele tornou-se idolatrado no país mais populoso do mundo. E quando olhamos para ele também, sabemos que no seu túmulo está escrito: aqui jaz Confúcio. Nós olhamos na Arábia e encontramos Maomé, 632 anos antes de Cristo. Seus seguidores espalharam a sua doutrina pelo mundo de então, mas ele desceu ao sepulcro e ali ficou, e uma epígrafe sobre o seu túmulo está escrito: aqui jaz Maomé. A epígrafe está em todos os túmulos, pois todos que morreram mantêm seus restos mortais em um túmulo, mas o túmulo de Jesus possui uma epígrafe diferente. No túmulo de Jesus há dizeres diferentes. No grego, no hebraico e no latim está escrito: ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Ele não está aqui porque já ressuscitou. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos acesso à graça eterna, que é o favor dele, imerecido para nós. E essa liberdade que ele nos dá através da sua morte é uma liberdade da escravidão do pecado, da condenação dos nossos pecados, a libertação da nossa alma do jugo que nos aprisiona, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olhamos para a Escritura Sagrada e nós vemos que se não fosse a ressurreição de Cristo, a cruz não teria valor algum para nós. A morte de Jesus não teria significado se ao terceiro dia ele não ressuscitasse dentre os mortos. De que nos valeria um Cristo retido na sepultura? De que nos valeria um Cristo vencido pela morte? De que nos valeria? Ele jamais poderia ser o Salvador do mundo. Ele jamais poderia ser o libertador da igreja, daquele que instituiu a sua igreja e nos deu poder à sua igreja. Esse não é um poder terreno, é um poder eterno, é um poder celestial. A Bíblia diz que ele deu poder para a sua igreja pisarem em serpentes e escorpiões. Se comerdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Deus deu poder para a sua igreja, não é um poder fugaz, terreno, político. Jamais. A igreja não deseja poder político, a igreja não deseja poder terreno, a igreja detém um poder eterno de Cristo na sua vida, porque enquanto eu falo aqui como homem mortal, pequeno, do outro lado o Espírito Santo no seu coração aplica essa palavra e faz ela viva em você, e nesse instante Jesus está presente aqui conosco também. A Escritura afirma que ele é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é a primícia dos que dormem. Com a morte de Jesus, então, na sexta-feira, os discípulos ficaram desorientados, desesperados, desmotivados. Eles se esconderam. Os discípulos então procuraram fugir, desapontados.
Mas uma boa notícia do túmulo vem. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. E aquelas mulheres que foram tão de manhã ao túmulo de Jesus, conforme o texto que lemos, elas estão ali sentadas e um estrondo acontece, e de repente elas veem como um relâmpago, e o anjo assentado responde a elas dizendo: não tenhais medo. A primeira notícia que sai de um túmulo vazio é que Jesus já ressuscitou. A próxima é que você não tenha medo, porque ele já ressuscitou. Ele cumpriu a promessa que dizia que ele ressuscitaria, e se ele cumpriu essa promessa, ele é o Pai da verdade, ele é o Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nele não é engano, nem a sombra de variação. A ressurreição foi uma promessa cumprida por Jesus. Então, evidentemente, nós podemos confiar em tudo quanto ele prometeu para nós. Quando ele promete para nós uma segurança, essa promessa feita para nós, ele diz assim: olha, não deixem o seu coração ficar aflito, creiam em Deus e creiam em mim também. Eu virei buscá-los para que estejam para sempre comigo, onde eu estiver. Essas promessas de Jesus, elas soam no nosso coração. Essa promessa de Jesus na palavra, quando vemos em Apocalipse 1, versos 7 e 8, está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E a palavra diz para nós: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele disse ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 a 11, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E aí diz a Escritura que, tendo ele dito essas palavras, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque ficais aí olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A sua promessa não tarda, ele vela para que se cumpra a sua palavra. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi moído pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos aflitos, feridos de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 700 anos antes de Jesus, Isaías já escrevia dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Quando olhamos para a Páscoa dos hebreus, nós vemos o cordeiro sendo imolado. Ali prefigurava o Cristo que havia sido morto antes da fundação do mundo. Quando olhamos para o sacrifício do Calvário, nós vemos um homem, um inocente, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. O meu pecado e o seu pecado foi levado sobre ele, para que hoje você e eu tivéssemos acesso a uma tão grande salvação. A salvação que só pode ser proporcionada pelo Cristo do Calvário.
Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Foi por causa da ressurreição que nós estamos aqui livres das amarras do mundo, que somos aqui peregrinos e forasteiros, estamos livres da condenação do pecado. Nós fomos resgatados como cédulas, que estávamos para ser executados pelo nosso pecado, mas Ele nos resgatou desse mundo perdido, pecaminoso, para nos dar vida e vida em abundância. E hoje o que fazemos é o que a palavra diz a nós no verso de número 7, do capítulo 28 de Mateus. Está assim dito pelo anjo que estava à porta do túmulo: ide, pois, imediatamente dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. Ele já ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é a nossa Páscoa. Hoje celebramos a ceia do Senhor. A ceia como memorial da sua morte sacrificial, expiadora dos nossos pecados, como uma morte vicária na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si os nossos pecados e nós anunciamos que Ele em breve virá, pois Ele vive. E com isso a palavra de Deus nos instrui no verso de número 5 a não termos medo. Não termos medo porque Ele já ressuscitou. Ele, aqui na palavra, o anjo diz assim: olha, venham aqui, mulheres, e vinde e vede, no verso de número 6, o lugar onde o Senhor jazia. É um convite, é um fato histórico, real, verdadeiro. Não há dúvidas na palavra de Deus, ela é viva. Agora vocês vão e anunciem a boa nova da salvação de Cristo Jesus. Quando Jesus morre, quando Jesus então entrega o seu Espírito e diz: está consumado, tetelestai, o véu do templo se rasga do alto a baixo, e nós então, que não tínhamos acesso ao Santo dos Santos, dependíamos do sumo sacerdote, Jesus torna-se a nós o sumo sacerdote da nova aliança no sangue dele, na cruz do Calvário. Nós passamos a ter acesso a este favor de Deus para nós. Não temos medo, pois nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim Ele se levantará. A notícia do Cristo vivo não é para ser guardada pela igreja, mas sim é para ser anunciada a todos aqueles que estão aprisionados nos seus pecados. A notícia do Cristo vivo, ressurreto, que não está no túmulo, é para ser anunciada a todos aqueles que estão aprisionados pelo medo, a todos aqueles que estão aprisionados pela frustração que a sexta-feira trouxe aos corações, aqueles que estão então frustrados, sem esperança, sem razão. Eis que a notícia do domingo pela manhã, o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa chega aos corações dos discípulos. E a nós hoje, na noite desse dia, chega até o seu lar uma palavra de esperança para você. Ele já ressuscitou, a alegria chega ao seu lar, o medo é dissipado, a frustração também, a esperança chega até o seu coração nesta noite, meu querido irmão, para dizer para você que a alegria da ressurreição de Cristo, naquele túmulo, naquela manhã, é ainda a nossa alegria nesse dia, é a nossa esperança que essa alegria venha dominar o seu coração, que essa alegria da esperança de Cristo venha dominar o coração da sua família, no seu lar, onde você está, que a esperança venha se manter viva no seu coração, porque Ele está vivo. O Senhor está vivo. E se você sente do outro lado, onde você está, assim como eu, aqui, nós, fazendo essa transmissão para você, eu quero que você feche os seus olhos, que você possa, em comunhão com Deus, nessa noite, orar a Ele, assim: querido Deus,
Nós te agradecemos, Senhor, pois este é o dia que fez o Senhor por nós. O nosso coração se alegra, pois nós temos em Ti uma viva esperança. Nós temos em Ti a esperança que jamais pode ser frustrada. É que o Senhor vive e nós podemos desfrutar de um céu nessa terra, mesmo que a adversidade venha nos assolar, mesmo que o mundo venha apontar a nós, mas nós cremos em Ti. Nós oramos pelo Seu filho que está aí do outro lado, o Teu filho que está aí atento a essas palavras, que o Senhor possa estar presente com ele também. Visita o seu lar, cuide da sua família, sare a enfermidade da sua alma, que o desespero venha dar lugar à esperança, que a frustração venha dar lugar à confiança, que a ausência, que a dúvida venha dar lugar à fé nessa noite. Que o Senhor possa abençoar, que Ele possa abrir o coração ao Senhor, que o Senhor possa fazer morada na vida dele. É a oração que fazemos nesta noite, no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, e em favor de cada um dos Teus filhos que estão aí, ouvindo essa palavra, que cada família reunida seja abençoada pelo Senhor. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A minha salvação e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada louvor.
Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o Cristo da cruz, aquele que nós anunciamos até que Ele volte. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará por você. Tenha uma noite de descanso abençoada por Jesus. Lembre-se que Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso ter a convicção de que Ele virá, e Ele virá buscar a sua igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Que as mãos do Senhor, poderosas e abençoadoras, estejam sobre você, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E confirmamos dizendo amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.